Eu já vi gente fazendo flipping para se aposentar com isso, para mudar de trabalho, para largar cliente chato, só para ter dinheiro mesmo ali, porque dá dinheiro de verdade. Mas é a primeira vez que eu vejo um wedding flipping para pagar as contas de um casamento, de uma festa de casamento. E que no caso foi a sua, né? A nossa. É a nossa. Então, a ideia surgiu exatamente para pagar as contas do casamento mesmo, né? Eu lembro do primeiro vídeo que você me mandou, né? Quando veio aqui nesse imóvel, isso aqui era cheio de coisa. Eu queria muito fazer já nesse período, né? Na verdade, antes disso, eu queria muito casar, fazer uma festa de casamento. E aí, no ano passado, a gente ficou noivo. E aí, o tempo foi passando, a gente começou a pensar em fazer a festa. E aí, esse ano, eu falei, vamos fazer um flipping. E aí, né, que eu vou conduzir, vou né, tomar a frente dele, e o Ramiro falando, Nina, eu já tenho vários ao mesmo tempo. Fazendo 10 ou 11 já. Fora dos mentorados, dos alunos assessorados, que são centenas ao mesmo tempo para eu acompanhar. Ele estava fazendo mais de 10 obras. Ele falou isso. E falou, eu agora não tô muito, né, querendo começar um novo. E eu falei, não, vamos fazer um pra gente poder usar ele como incentivo, né, pra gente pagar aí o nosso casamento. Já tinha assado já? Não, tava começando a orçar, organizar, vendo que a conta ia ser muito alta, né, que casar não é... A gente tem bastante parente, muito amigo, né, então não ia ser exatamente baratinho. E como eu queria uma festa de respeito, falei, vamos fazer então. O Ramiro não fala, ele ensina todo mundo a fazer investimento, investir em imóveis. Falei, nada melhor do que fazer um dedicado a isso, motivo mais do que justo. E aí começamos então, a gente combinou que beleza, eu ia ficar, né, mais à frente. E foi assim que tudo começou. Eu comecei a pesquisar, né? Fiz exatamente o passo a passo que o Ramiro ensina. A gente estava no carro, um sábado, eu lembro até hoje, saindo para jantar, e esse papo surgiu, e eu falei, então eu vou começar agora a buscar, abrir o celular, fiz todo o passo a passo que ele ensina para exatamente... Na rede de captação, fiz alguns contatos e logo eu comecei a receber 20 minutos depois, não, nem isso, 10 minutos depois, meu celular já começou a receber no sábado à noite de alguns corretores e parceiros algumas opções, né, possibilidades, e no próprio carro ali eu já comecei a olhar alguns imóveis e vi esse daqui que a gente está agora. E falei pro Ramiro, aí a gente, parece ser interessante. E aí foi isso, eu marquei logo com o corretor uma visita, isso era sábado à noite, então a visita seria na segunda-feira de manhã. E é interessante só contextualizar também que nem sempre o imóvel vai estar disponível num portal, na maioria das vezes ele nem está num portal, só que às vezes a gente detecta queda brusca ali de vendas que caem, né? E esse imóvel aqui não era diferente, né? Identificou-se uma urgência em ser vendido e ele caiu bruscamente de preço. E aí o nosso valor por metro quadrado começou a apitar ali como viável. Exatamente. E aí a gente... Então a gente viu, eu agendei a visita para segunda-feira, né, logo depois. E assim foi. O Ramiro até brincou nesse sábado à noite, falou assim, só falta ter sorte de iniciante. Eu falei, cara, tá parecendo muito bom pra ser verdade. Deve ter dívida, já logo pensei, não, tem coisa errada aí, não vamos nem visitar. Tem dívida com certeza, esse valor do metro quadrado aí não... Tem coisa errada. Exatamente, aí eu vim aqui então na segunda-feira, de manhã cedo, fazer a visita. A gente tá toda gravada, o Ramiro não veio. Eu vim sozinha, falei, pra fazer? Então tá, então vou fazer. Vim, fiz a visita, claro que eu fiz um vídeo, né, pra ele. Fui narrando tudo, tinha todos os detalhes, olhei tudo que eu podia, né? Eu tenho anos já junto com o Ramiro, então eu conheço a metodologia, conheço o jeito dele de fazer, eu já visitei infinitos imóveis junto com ele, então eu sei exatamente o que ele presta atenção, o que tem que olhar, o que não tem que olhar, mas eu vim com, né, meu Deus, que responsabilidade. Então fiz o vídeo e mandei pra ele, narrei tudo, fiz um vídeo de, 6 minutos. Segui o nosso checklist. Peguei checklist, anotei tudo que precisava, aqui não era integrado, tinha um monte de coisas, mas o principal foi enxergar o potencial do imóvel, né?
Então, vi que tinha bastante potencial de planta, assim, de possibilidades. Ia ser uma obra cara, né, e grande, mas... Proporcionalmente. Porque é um bairro, né, que o valor do metro quadrado é altíssimo. A gente está falando de Ipanema, que é o segundo metro quadrado mais alto do Brasil, ainda mais quando a gente destaca uma região de Ipanema, que é aqui chamada Quadrilátero, é o metro quadrado de fato que ultrapassa o Leblon e passa a ser o metro quadrado mais alto do país. Exatamente. Quando eu vim visitar, eu não tinha assim exatamente quanto ia custar. A gente, depois que faz a visita, a gente começa a fazer as análises e a se aprofundar. Mas ficou bem próximo assim do que a gente estimou, até porque existe um teto aí do qual a gente não passa, né? Um percentual, uma estimativa que a gente faz. E também depois a gente tem que fazer um estudo de planta, estudo de materiais para poder potencializar ao máximo, né, otimizar o potencial do imóvel. Então, por exemplo, essa bancada aqui, que é em Taj Mahal, que é um quartzito muito valorizado, poderia não ser, mas a gente entendeu que para esse imóvel... Estava dentro do orçamento do metro quadrado da região. Na Prudente, né, nessa rua Prudente Moraes, Ipanema, Quadrilátero, valia a pena alguns investimentos a mais, porque isso iria refletir no preço de venda. Ainda dentro da margem da reforma. A gente não estourou em R$1, na verdade. Não, a gente até ficou um pouquinho abaixo do que a gente tinha de margem para gastar na reforma, um pouco menos. Então, consegui! Ramiro não brigou comigo, porque não estouramos. Mas eu acho interessante que quando você mandou o vídeo do imóvel e a gente jogou na análise de viabilidade, e eu falei para dar o sinal no imóvel, ela falou, como assim dar o sinal no imóvel? Eu falei, dá o sinal, vai lá. Confiar em mim, na minha visita? Vai fazer a proposta, vai dar o sinal, senão ele vai sair de mercado. Você não vai visitar? Eu falei, para quê? Eu já estou vendo aqui os números, eu não quero ver imóvel, já sei que imóvel tem que fazer reforma, né? Então existem as nuances dentro da reforma, mas mesmo em vários cenários ele era viável. Quando você vê vários imóveis ali e um deles aponta como viável em vários cenários, você tem que tirar esse imóvel de venda o quanto antes. Depois você vai discutir nuances de reforma, nuances ali de metodologia de entrada para financiamento e tudo, né? Cheguei em casa literalmente da visita, botei na análise de viabilidade as informações, tirei algumas dúvidas, né, com o próprio, obviamente, com o Ramiro, e ele... Não cobrei essa... Não me cobrou. E foi muito rápido. Ele falou, vamos fazer visita. E aí, exatamente como ele disse, né? Eu falei, como assim fazer visita? Fazer visita não, fazer proposta. Eu falei, como assim fazer proposta? Você não vai lá ver o imóvel? E aí eu falei, você vai confiar mesmo em mim? Você tem certeza? E se não for bom? Ele, não, eu tô vendo, é bom, eu confio em você. Aí eu falei com o corretor e aí começou a negociação, né? Então foi tudo muito rápido nesse sentido, justamente pelo que ele fala. E isso é muito verdade, assim, o que eu vejo, e aproveito para alertar quem estiver assistindo esse vídeo, que é uma verdade, uma máxima, o imóvel, ele não espera, ele não vai ficar esperando você ir para casa com calma, amanhã eu penso, vou pegar o orçamento de reforma, vou ver quanto vai custar. Gostou? Faz sentido? Fez as contas? Usou a metodologia? Fez os cenários como o Ramiro explica? Vai na fé, tira ele de venda, faz proposta, dá o sinal. E dá sinal. E não é sinal baixo não, né? Porque isso é uma das coisas que as pessoas erram muito. Tem muita gente que gosta de segurar imóvel com R$10 mil, com R$20 mil. Isso não segura imóvel nenhum, porque isso inclusive quase aconteceu aqui. Quando os vizinhos ficam sabendo o valor pelo qual esse imóvel vai ser negociado, é muito comum eles irem lá no proprietário e quererem cobrir a proposta. Então, se você dá um sinal muito baixinho, ele te devolve o sinal em dobro tranquilamente, que é o que a lei diz. Se deu R$10 mil para segurar o imóvel, ele te paga 20 ali e aceita uma proposta 100 mil mais alta ali do vizinho, por exemplo. Então, a gente deu um sinal no preço que a gente ensina ali, né, de pelo menos 10% ali para segurar de fato o imóvel. E aí esses 10% acho que são ótimos, né, porque as pessoas até hoje dizem ali nos comentários que a gente não... mas como é que você pegou um imóvel na quadra da Praia de Ipanema, no Quadrilátero, com R$167 mil de entrada? Essa entrada aí foi exatamente o sinal, e justamente porque a gente sabe melhorar a score, melhorar a rating para pegar uma carta de financiamento em melhores condições, né? Não foi porque o imóvel... E porque já estava com a carta na mão quando veio fazer a proposta, veio fazer a visita, né? Exatamente. A gente não procura imóvel sentar com a carta de financiamento na mão aprovada e válida, né? Uma das coisas que a gente prega e a gente, lógico que na prática aplica também. E uma coisa, falando ainda disso, mas a gente vai dar o sinal assim, né? Você não vai visitar. Até a minha mãe, ela trabalha no mercado imobiliário, né? Ela é corretora e ela ficou brincando com a gente. Ela falou, com o Ramiro principalmente, comigo e com ele, né? Meu sonho
era ter clientes como vocês. Vocês foram, fizeram uma visita, olharam, viram o potencial, fizeram as contas e já fizeram a proposta, sei lá, num espaço de 2 horas, no máximo, assim. Então, eu acho que isso foi realmente, claro que a experiência, né, a excelência... vontade de casar e fazer a festa, né? Leva... a repetição leva a excelência, mas a gente queria muito fazer e foi... tivemos uma ajudinha aí do universo também, lógico, né? A velocidade não é o comum. Tem gente que acha que vai ser igual a gente, assim, porque a gente já tem eu costumo brincar que é o dedo de auditor, né? A gente já vai bem ali sabendo quanto é o metro quadrado da região. Então, quando ela me falou o valor e a metragem, eu não precisei nem fazer muita conta, porque é uma localização que eu já estou acostumado a fazer investimentos em imóveis, né? Mas na CNTP, ali, nas condições naturais, não necessariamente a pessoa vai achar um imóvel tão rápido quanto a gente, por não ter na agulha ali no sangue já, né, previsto quanto paga no metro quadrado da região. Isso requer algum cálculo prévio que a gente economizou esse tempo por já estar habituado a fazer imóveis por aqui a todo tempo. É uma região de altíssima liquidez, né? Então, depois quando a gente chegar nos comentários da parte da venda, é de fato inacreditável, né? A gente vendeu literalmente esse imóvel sem a reforma estar pronta. Não vai gerar uma demanda por imóvel, não necessariamente vai fazer uma baita propaganda. Existe uma demanda por imóveis reformados naquela região e não há imóveis no mercado. A gente já supre essa demanda existente, diferentemente de um lançamento ou de um imóvel de leilão ali que você vai procurar uma região que é menos ruim. A gente abre o foco onde a gente sabe que tem demanda e supre, né, um espaço ali, um vácuo daquele mercado naquele momento. Eu sei que vocês querem saber os dados aí da venda, né, o ROI, lucro líquido, mas vamos dar uma olhada primeiro em como é que ficou esse apartamento, como é que ele era antes. Por aqui a Nina vai apresentar, ela que é a dona do Ed. Bom, então vem aqui porque eu acho que essa parte aqui é uma parte muito, muito, muito relevante desse apartamento, né, que é a entrada dele. Aqui, quando a gente veio, né, eu vim fazer a visita, foi uma primeira impressão, assim, não foi muito legal. Por quê? Porque esse corredor aqui, ele ia até lá na frente. Então, o apartamento tinha um grande corredor, né? Uma área morta. Com isso aqui tudo fechado. Então, o corredor vinha. Tem até um vídeo, né, que você me mandou. Tem o vídeo, exatamente, que eu mandei pro Ramiro, desse corredor. E isso aqui era fechado também, né? A cozinha não tinha integração. Aqui onde era o corredor, né? Ficou essa ideia de fazer um canto alemão, um bar, e a gente vai deixar para quem comprar nesse dia. A gente criou esse espaço aqui justamente para o próximo, né? O futuro morador poder decidir o que vai fazer, mas foi uma coisa que a gente sabia assim que eu vim na primeira vez que a gente precisaria resolver. Era esse corredor infinito daqui e a sensação que ele dava de enclausuramento, né? E aí aqui, então, a gente tem a sala, né? A gente aqui era fechado, não tinha integração. A integração de ambientes, cozinha e sala, sempre que possível, a gente faz, né? A gente preza por isso, porque isso valoriza ambientes, o fato dos ambientes serem integrados valoriza muito o imóvel. E então era tudo fechado, tinha uma sala aqui, bastante coisa. Aqui, né, tinha até um filme roxo que, né? Nossa, no vídeo, no dia da visita, no vídeo que eu mandei pro Ramiro, eu falei, meu Deus, que janela roxa é essa, né? Vamos tirar isso, pelo amor de Deus, pra dar mais, tomei um susto porque a porta bateu, pra dar mais amplitude. Tinha a varanda, então a gente... Acho que geograficamente vale mencionar, né? Que teve uma das vezes, né, quando já o proprietário havia saído, a primeira vez que eu vim ver esse imóvel, algumas janelas ali daquele prédio marrom estavam abertas e eu me dei conta que dava para ver até um pedaço do mar. Então ali na frente é a praia de Ipanema. No vídeo não dá para sentir, mas tem um cheirinho de mar aqui que bate, que é maravilhoso. De noite dá para escutar as ondas quebrando na praia de Ipanema. A gente está a uma quadra da praia. E aí quando a gente foi precificar o imóvel, a gente teve que tomar muito cuidado, né, porque o vizinho de cima já vê a praia, né? Então, quando você pega puramente dados de mercado e a gente não considera reformados similares na hora de precificar um metro quadrado, tem que ter muito cuidado por conta disso. Porque esse vizinho de cima, outro pulo do gato aí durante o vídeo. Esse vizinho de cima aqui faz com que, né, todos os andares em cima desse, na verdade, esse daqui é o quinto, sexto, sétimo, oitavo, assim por diante, todos eles veem o mar. Se a gente pegar um dado desse prédio aqui, o metro quadrado vai ser 3 vezes mais alto do que esse.
né? Então, ainda assim, a gente considerou a viabilidade de imóveis similares que estão assim na direção do mar, mas que não veem o mar, porque isso faz toda a diferença na precificação. Eu acho que aqui, falando, né, da sala, o quintão que a gente fez foi essa integração, que eu vou falar um pouquinho ali, a gente fala da cozinha, né, que eu acho que é interessante. Teve que resolver ali o desafio, né, de como fazer essa ampliação ali do corredor. Tem uma questão de tubulação, de esgoto e algumas questões que tiveram que ser resolvidas para poder fazer essa ampliação. Normal, nada que bons engenheiros e pessoas envolvidas técnicas não consigam avaliar e buscar e encontrar soluções. Aqui, por exemplo, esse ar-condicionado, né, que vocês estão vendo, toda a infra de ar já existia no imóvel, né, de ar split, o que foi um super ganho pra gente, isso é muito positivo quando acontece. A gente aproveitou, inclusive, os aparelhos de ar-condicionado. Revisão completa deles, fizemos revisão, trocamos o compressor, fizemos higienização, mas a máquina, de uma forma geral, a gente aproveitou. E aqui ele tá branquinho assim, ele tava super amarelado, mas a gente fez também uma adesivação, então fica envelopamento, fica mais uma dica assim, que ficou branquinho, ficou perfeito. Manutenção de esquadrias, manutenção, né, de mármores que já tinham na varanda, na esquadria da varanda. E aí, acho que a gente pode falar um pouquinho da cozinha, né? Cozinha é sempre um ponto de muito potencial ganho, né? Nos investimentos que a gente faz e que a gente ensina, né, para as pessoas fazerem também. A gente, como a gente falou no início, esse imóvel está localizado no quadrilátero do Rio de Janeiro, de Ipanema, né? É uma região muito valorizada. E na quadra da praia. Na quadra da praia, né? A praia, como o Ramiro explicou, fica ali atrás. Atrás desse prédio. Então, a gente entendeu que valia a pena o investimento. Subir um tom no tipo de reforma, porque justamente comportava, né? Não é todo imóvel que a gente bota esse tipo de pedra, né? Como eu falei, esse aqui é o quartzito Taj Mahal. É uma pedra super em alta, é uma pedra, inclusive, brasileira, que eu aprendi. Me corrijam se eu estiver errada, mas não estou, porque eu estudei. E a gente decidiu colocar justamente pela valorização que isso traz, né? Foi sugerido e a gente entendeu que fazia muito sentido para esse imóvel esse investimento. Uma curiosidade, temos imagens dessa pedra, é que essa bancada, ela, como vocês podem ver, ela tá inteira, né? Ela não tem cortes. Monolítico. E como que a gente ia fazer? Estamos no 5º andar do prédio, para uma bancada dessa vir inteira, para não ter a divisão e emenda, né, na pedra, o que de certa forma desvalorizaria justamente aquilo que a gente estava investindo para valorizar. Então foi uma super operação para poder içar essa pedra pela janela. Por essa aqui, não foi? Foi pela varanda. Tinham mais, sei lá, de 10 pessoas aqui dentro do imóvel puxando essa bancada inteira pela janela. Tinha gente assistindo do lado de fora, isso que acabou sendo uma grande jogada de marketing, porque nessa que começou a aparecer visita durante a reforma. Todo mundo começou a entender que estava tendo uma mega reforma, porque realmente foi uma super operação para poder fazer ela chegar aqui inteira e ter esse efeito super de valorização aqui pra gente. A própria marcenaria também, a gente fez a marcenaria completa aqui, né? Escolhemos... Embaixo das bancadas. Tem aqui embaixo das bancadas. Molhada, bancada seca. Entregamos com um cooktop, bancadas, teve um desafio, né? Um desafio não, mas um ponto que a gente quis era de aproveitamento máximo do espaço. Eu vou mostrar no banheiro o que aconteceu. Então aqui teve que ser feito um recuo dessa parede para cá, para poder ampliar um pouco o banheiro que está atrás. E aí a gente fez um armário que preenche bem o espaço depois dessa solução que a gente teve que criar para ampliação do banheiro e que ficou perfeito e que ficou bastante espaçoso. Escolhemos, né, um MDF que combinaria as cores que a gente entendia que estavam em alta, né, com base nas referências. Exatamente. Aqui na cozinha ainda vale mencionar que a gente sempre atualiza o quadro de energia, obviamente, faz toda a hidráulica, faz toda a elétrica, principalmente em imóveis desse padrão. Então a gente dá um toque aqui, nesse caso, até mais coloridinho, né? Nessa parede, nessa bancada, né? A gente
não bota nada muito chamativo, não usa nada que vá, às vezes, tentar adivinhar o gosto de quem vem para o imóvel, mas a gente usa tons claros, assim, mais neutros, para dar uma quebrada ali no ambiente, já que precisa ter um revestimento aqui por conta a mesma pedra, né? A gente manteve para dar essa continuidade também, o Taj Mahal. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho aqui também do banheiro, né? Como eu comentei, esse banheiro aqui era extremamente apertado. Quando eu vim fazer a visita e a gente conversando, eu de verdade, eu não sei como é que eles conseguiam, né, usar o banheiro, porque não era muito funcional, era muito apertado. Então aqui a gente fez toda uma remodelação, mas aqui a gente conseguiu, então, entrar, né, um pouco, recuar o banheiro, roubando um pedacinho ali, que sejam 20 centímetros da cozinha, para justamente ampliar e ter um box muito mais confortável, um banheiro mais confortável, e a gente equalizou isso na cozinha com a marcenaria, como eu mostrei, fazendo um armário. Então o dente que ficou para lá, a gente organizou, né, resolveu dessa forma. Aqui nesse quarto, né, a gente quis aproveitar, a gente mudou um pouco a configuração aqui do corredor, para justamente a entrada ser aqui, e a gente poder aproveitar esse espaço para ganhar para o quarto e fazer um closet, né, um armário, aproveitando melhor o espaço que antes era parte destinada ao corredor. Então foi uma solução também que a gente encontrou para modificar um pouco a planta, né, os acessos, mas ampliando o quarto e o espaço útil dele. E não são todos os imóveis em que a gente entrega a marcenaria nos quartos. Cada imóvel tem o seu budget, o seu orçamento ali de reforma. Então, como o nosso orçamento, o budget de reforma, eles são proporcionais ao valor do imóvel, quando a gente está falando de 1 metro quadrado muito alto, a gente consegue absorver marcenaria nos quartos, além das bancadas, abaixo das bancadas da cozinha e banheiro, que já é o natural da gente fazer. A gente dá um tom a mais, como eu comentei, justamente porque absorve-se o preço ali na hora da venda. E aqui a gente optou por usar a mesma marcenaria, né, o mesmo tipo de MDF que a gente usou na cozinha e nos banheiros, para dar essa umidade no apartamento, assim como o piso e outros elementos, para dar essa amplitude, né, que a gente conseguiu. Esse aqui é a suíte, eu acho que a gente tem que falar do banheiro. É legal reparar que onde quer que você pise na casa, né, o total da área de vassoura vai ser o mesmo piso. Um imóvel que já tinha um espaço legal, dá mais sensação de amplitude ainda quando a gente coloca absolutamente todo o piso com o mesmo porcelanato, que nesse caso é um retificado aqui de 90 por 90, né, acetinado, que é um tipo que a gente costuma usar bastante em imóveis de 3 quartos. Aqui a gente também, né, então tem o quarto da suíte, é o quarto principal do apartamento. A gente também fez a marcenaria, né, fez mais no formato de um closet, aproveitando aqui essa entrada do quarto. Aí a gente aqui, né, usou os mesmos materiais, mesmos recursos que a gente fez no outro. Aqui é a suíte, né, que a gente ampliou também. A planta também era bem, assim como o outro banheiro, era bem apertado, né, bem desconfortável para o dia a dia. Então a gente conseguiu ampliar, fez a continuidade, né, deu a continuidade dos materiais, a pedra da mesma pedra dos outros, né, da cozinha, por exemplo, a marcenaria também dando essa continuidade. Nada disso é regra, né? Na verdade, a regra é até que a gente não use nem revestimento nas paredes, use tinta lavável, dependendo do orçamento. Nesse caso, a gente continuou para dentro do box, para as paredes com o mesmo do piso, e a gente sempre bota um lugar de destaque, né? Então, aqui dentro do box e atrás do espelho, a gente tem um revestimento diferente, que é geralmente um material mais caro ali, só que como são poucos metros quadrados acima ali do espelho, vale a pena fazer esse investimento, porque realmente traz uma valorização ali no ambiente. E muitas vezes a gente consegue se antecipar e começar a reforma quanto antes, quando o imóvel está vazio, mas nesse caso o proprietário estava negociando um outro imóvel. Então, estava morando, né? Tinha crianças,
eles estavam morando, então na própria visita a esposa, né, a proprietária estava aqui, me apresentou todo o imóvel e comentou que eles estavam já de olho, né, buscando um imóvel para eles morarem assim que vendesse esse, mas era uma venda era uma compra que eles iam fazer que dependia da venda desse aqui, né? Exato. Comprar, reformar e vender ali num cenário de 4, 5 meses. Nesse caso, acabou levando 7, que estava dentro ainda do cenário ali esperado, porque era tão diferente o valor do metro quadrado da compra versus a venda após a reforma que esse imóvel, a intervenção pela qual ele passou, que mesmo assim, né, valia a pena esperar ali o proprietário 30 dias após receber o valor do banco. Ainda assim ele ficou esse tempo aqui, a gente pagou uma parcela ali de financiamento enquanto ele estava aqui, e o cenário que a gente montou suportava absorver esse custo ali, né, Então muitas vezes a gente fala, quando o imóvel está vazio, assina com o banco, enquanto o banco está tramitando já começa a quebradeira, a reforma. Isso é o cenário ótimo dos ótimos, né? Nem sempre a gente consegue começar essa reforma quanto antes, tem que esperar uma mudança ali, e se tiver isso previsto ali dentro do cenário, está tudo certo também, né? Mesmo assim foi muito viável. Eu lembro que esse imóvel estava financiado e era por um banco do Exército, né, o Polpex, então mega burocrático e tudo. Deu bastante trabalho o financiamento, né, assim, não o nosso, mas a quitação, né, a gente entrou como interveniente quitante, não foi? Exatamente. Interveniente quitante do financiamento do proprietário, né, interveniente quitante é quando um imóvel está financiado e aí o comprador entra como interveniente quitante para quitar aquele financiamento que estava em andamento, né? Então, essa burocracia acabou levando mais tempo do que a gente gostaria na compra, ali na etapa da compra, até a liberação das chaves para a gente poder ocupar e começar a reforma. Óbvio que isso aumentou a ansiedade, né? Mas, por outro lado, a gente consegue ir se preparando, organizando a reforma, pensando... Mais orçamentos, né? Mais orçamentos, até mesmo a parte de recursos financeiros. Quanto, né, mais tempo a gente tem, mais a gente se organiza ali financeiramente. Então, acabou dando tudo certo, mesmo com essa demora ali para a liberação das chaves, né? Exatamente, era um imóvel que a gente poderia ter pago essas parcelas a mais de financiamento, acabou pagando, estava previsto ali num desses cenários e mesmo assim bateu próximo de 70% de ROI, né? Então, nesses 6, 7 meses que é, de fato, enfim, um ROI fora de série aí, que é quando você acerta aquela bola que vai para fora do estádio no beisebol, né? A gente pegou o imóvel em abril, a gente está em novembro, não é isso? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então foram 7 meses no total. Se por um lado ele demorou a sair do imóvel, por outro, a Nina achou o imóvel em poucos dias, poucas horas ali. Então acabou sorte que uma coisa... de iniciante não, hein? Planejamento e método. Método, exatamente. Então a gente, uma coisa acabou compensando a outra em termos de prazo. Teve casamento no meio desse processo, né? Então, essa é outra parte, né? A gente estava organizando o casamento, estava atendendo centenas de pessoas e com outras obras em andamento e investimentos em andamento. Então foi bem dinâmico, digamos assim, né? A gente contratou uma empresa, né, que fez a parte de engenharia, que fez o projeto de uma forma geral. E no andamento ali da reforma, a gente tinha também o apoio de uma arquiteta nossa e foi selecionando, não tudo eu, muita coisa era sugerida, muita coisa o Ramiro já com a experiência também, ele tinha boas práticas, sugeria, mas eu vim bastante aqui, acompanhei muito a reforma, estava mais por dentro ali do que estava andando, mais por dentro não, né, totalmente por dentro, porque eu sabia que eu tinha botado muita pilha e energia para isso acontecer. Então eu tomei a frente dessa parte também para poder, enfim, andar tudo conforme a gente estava planejando, né? E foi muito legal que, como aconteceu já em outras situações, mas nessa até mais rápido que o esperado, o imóvel não foi
a venda, não foi a mercado, né? A gente ensaiava trazer o fotógrafo aqui, tinha visita no dia, e aí vamos trazer no dia seguinte. A gente está gravando e ele está vendido, tá? A gente está aqui gravando. A gente teve que acelerar esse vídeo de wedding flipping. Ele está sendo gravado entre a assinatura do sinal e a escritura do imóvel, né? Então estamos aqui na correria, justamente para conseguir mostrar, para conseguir documentar como é que foi esse processo, mas a venda ela foi muito rápida. Não foi feito nem o anúncio do imóvel. A gente simplesmente... O fotógrafo viria basicamente na terça-feira fazer a fotografia para os vídeos oficiais do imóvel, que a gente sempre faz. E no sábado a gente assinou o contrato de... No sábado anterior teve uma visita e já foi na sexta, eu acho, a visita, já veio a proposta e no sábado a gente já estava... não, foi no sábado mesmo, enfim, formalizando essa venda, né, com uma das primeiras pessoas que visitou ainda em finalização de reforma, como o Ramiro mostrou antes, né, o aquecedor, por exemplo, ainda não foi instalado, porque a gente ainda está finalizando os últimos reparos, mas o imóvel já está vendido, casamento pago, graças a Deus. E a gente casou de verdade. Casamos mesmo. Então foi isso, a gente está muito feliz porque foi vendido muito bem. Tenho certeza que a pessoa que vai morar aqui será muito feliz porque isso aqui foi feito com todo cuidado, carinho, significa muito nas nossas vidas, né? Na do Ramiro é flipping mais um, após 16 anos fazendo isso, simboliza, né, o meu casamento com o Ramiro. Foi uma festa linda, incrível e maravilhosa e eu estou muito feliz por isso, pelo que isso aqui representa na nossa vida. Exatamente. E acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né? Acho que as pessoas ficam até o final de um vídeo querendo saber de números, pelo menos eu sou assim. Show me the numbers. Porque, como a gente não é arquiteto, não é engenheiro, nada disso, a gente é investidor. No final das contas, a Nina é formada em publicidade, eu sou formado em administração. E a parte que eu mais gosto não é nem essa que já passou, é a parte que fica para o final de falar dos números aí do imóvel, né? A parte que todo mundo quer saber. Então a gente conseguiu dar 10% de entrada nesse imóvel, que foi R$167 mil, mesmo num cenário adverso ali de juros a 15% ao ano. Seguindo passo a passo ali bonitinho, a gente consegue dar uma entrada baixa ainda. Então, R$1.670.000 o valor de aquisição desse imóvel, e a gente sempre mira em ficar entre 35% e 40% do valor de compra em custos totais desembolsados, ou seja, reforma, ITBI, registro, parcelas do financiamento, esses custos de aquisição, condomínio ali, IPTU. Então esse é o valor investido. E quando a gente calcula o ROI, quanto deu de lucro líquido sobre esse valor investido. Então com esse valor de venda ali que a gente conseguiu de 2.670.000, parece coincidência, né? Mas a proposta ali que foi aceita foi exatamente 1 milhão acima do valor que a gente havia pago alguns meses atrás. Então deu aproximadamente 68%, 69% de ROI, ou seja, 400 mil líquidos aí já de impostos, já deduzidos todos os impostos, corretagem, em cima do valor que a gente investiu. Então acabou que deu um resultado muito, muito interessante, tanto em termos de lucro líquido, quanto em termos de ROI. Nosso dinheiro continua investido em outros lugares, não precisou de um desembolso muito alto para fazer um imóvel desse porte na quadra da praia de Ipanema. Então é isso, se vocês gostaram aqui desse vídeo, né, de acompanhar um pouco de como foi essa empreitada, esse investimento na nossa vida, que como eu falei, teve muito significado para nós, mais do que qualquer outro. Se inscreve aqui no canal, a gente vai cada vez mais... Ativa as notificações, cada vez mais fazer vídeos, a gente quer, né, saber o que vocês estão achando. Também acompanha a gente no Instagram, @trade.imobiliário, para seguir a gente lá. Lembrando que dá para pagar sim um casamento com que a gente provou por A mais B. É isso.